Aleluia. Glória Amém. a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Boa noite. Eu os convido a baixar a cabeça. Pai, te damos graça porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Que nós possamos te louvar, te engrandecer, te adorar, declarar a tua santidade, a tua grandiosidade. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós clamamos que o Senhor fale conosco, não nos deixe voltar para casa do mesmo jeito que chegamos. Que possamos te louvar, te engrandecer, declarar a tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Aleluia. Muito bom estar com os irmãos. Eu os convido a abrir a palavra lá em Mateus 26. Mateus 26, versículo 36. Tenho certeza que esse texto é conhecido da grande maioria, se não de todos. Mateus 26, 36. Diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, algumas traduções falam todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente fosse titular o sermão de hoje, poderia ser o não que salvou o mundo. Quando Deus não atende a nossa oração do jeito que nós queremos, vamos ser sinceros, gente. A maioria das pregações que nós vemos na internet, nas redes sociais, vende a ideia de que a fé é uma máquina de realizar e conceder desejos. Peça a Deus com fé, né? Declare que vai acontecer, profetiza, tenha fé que a cura vai vir, que aquela realização vai chegar. Mas o que nós fazemos quando levamos um não? Quando levamos um não? Valentina é especialista em falar não. Eu peço alguma coisa para ela, faz até bico. Não. Né? Especialista. Quando nós levamos o não, o que nós fazemos?
Aqui no Getsemane, nós vemos que Jesus fez a oração mais de uma vez. E ele estava angustiado. A Bíblia fala que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Olha o versículo 38. Você se imaginou numa situação dessa? Totalmente angustiado, triste, né? Ele suou sangue, ele pediu em lágrimas, ele foi bem enfático, incisivo. O que ocorreu? Silêncio. Deus silenciou. E qual foi o resultado? A cruz. A cruz. O cálice, que nós podemos entender que o cálice não foi afastado. Não foi. O desejo era outro, mas o efetivado foi diferente. O pai não atendeu o desejo do filho do jeito que ele pediu. Isso revoluciona tudo que nós pensamos sobre oração. Quem que pede orando para que o cálice venha? Ô Jesus, manda mais sofrimento, manda mais calor, eu estou sofrendo pouco, manda mais. De repente meu esposo não me atende do jeito que eu queria, torna ele um pouco mais firme comigo, mais enfático, né? Não, nós oramos diferente. E hoje nós vamos podemos tirar 3 aprendizados quando nós tomamos um não. O primeiro, você tem até permissão para pedir. Nós temos permissão para pedir, mas não temos o direito de exigir. Tem gente que pensa, vou pedir, o não eu já tenho, vai que venço. Contente-se com o não. Se você já tem o não, contente-se com o não. O vai que vem, sim. Jesus pediu. Nós vemos que Deus não respondeu conforme ele quis, não conforme o desejo dele. Jesus não fugiu. Vemos aqui, ele não fugiu. Ele estava com dor, estava triste. Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Se possível. Qual que é o aprendizado que podemos ter? A nossa oração, quando nós fazemos, não que ela não seja eficaz, não que ela não seja eficaz porque não foi atendida. Talvez a nossa angústia não seja falta de fé, não é falta de eficácia, não é falta de fé. E nós vemos que Jesus estava angustiado, estava cheio de fé. Jesus estava cheio de fé, com certeza ele tinha muita fé. Então não é nada ausência de alguma coisa que chancele ou que realize aquilo que nós vemos. Quantas vezes nós já não oramos por algo? Por exemplo, a irmã Néia testemunhou que ela há algum tempo vem orando pelos netos. Tudo tem um tempo. Amém. De Deus. Eu tenho certeza que ela orou com fé, a família dela orou com fé. Mas Deus tem um tempo de atender. Nós oramos pelo emprego X e de repente estamos no emprego X-1, X-2, ou estamos no emprego Y. Nós oramos por uma cura e ainda convivemos com aquela enfermidade. Nós oramos por uma restauração e ainda continuamos num relacionamento tóxico, conturbado, não do jeito que a gente queria estar. O ato de pedir é legítimo, mas a exigência ela é soberba, é arrogância, é prepotência.
Vamos imaginar lá na sua atividade profissional. Você pode até pedir, de repente, uma promoção ou aumento de salário. Agora, exigir, você não tem jeito. Porque quem manda é o dono da empresa. Quem manda é o empregador. E ele vai conceder o desejo, o pedido, dada a vontade dele ou, de repente, o seu merecimento. Né? Conforme o olhar dele. E não conforme a gente se julga. De repente, eu me julgo o melhor colaborador ali. Para mim, eu faço direito a uma promoção, a um aumento, do meu ponto de vista. Mas, do ponto de vista de quem manda, é diferente. Então, pedir é legítimo. Exigir, de repente, pode ser soberba, arrogância. Vamos para um exemplo prático. Vamos supor que seu filho ou netinho, né, venha fazer o seguinte pedido: pai, vovó, eu vou comer brigadeiro no café da manhã, no almoço e na janta durante esse mês todinho. Você vai atender? Eu vou comer só brigadeiro no café, no almoço e na janta. Você vai atender? Daqui a um mês, como que vai estar a saúde dele? Ele pode pedir. A criança pode pedir. Exigir, de repente, dada a ingenuidade, vai até querer. Vai bater o pé, fazer birra, mas você vai atender? Hoje, em sã consciência, você vai atender, deixar a criança ficar 30 dias se alimentando apenas disso? Qual vai ser o resultado de atender um pedido desse? Quem garante que o nosso pedido, dada a proporção, não seja na mesma ingenuidade? Vamos só mudar a escala. Para nós é absurdo você dar chocolate para a criança um mês inteiro. E aquilo que eu estou pedindo, quem garante que não é absurdo para o Senhor? É uma exigência, de repente, minha. É uma exigência sua. É a exigência da criança querer ficar no chocolate o dia inteiro. E não é gostoso o chocolate? Ele não dá uma saciabilidade logo, momentânea, rápida. Não é bom você mastigar uma goma de chocolate? Você não se sacia de maneira rápida. Não é? Ativa a nossa mente, dá uma sensação de prazer rápido. De repente, aquilo que nós estamos querendo de imediato vai saciar agora. O pai sabe que lá na frente não vai fazer bem. Chocolate não vai fazer bem a todo momento. Logo, logo dá uma diabetes, aumento de peso, cárie nos dentes e um monte de coisa. No mínimo a cárie. No mínimo a cárie. Vem um aumento de peso e assim vai embora. Então, da mesma forma, de repente nós estamos entrando na presença de Deus como criança mimada, exigindo algo que vai fazer mal para nós no longo prazo. No curto prazo, o chocolate é bom. Hoje é bom, de repente, num único dia vai ser bom. Mas no longo prazo, vai fazer mal. De repente, o seu desejo, no longo prazo, vai te fazer mal. Deus é um Pai perfeito. Aleluia. Então, uma aplicação prática para esse primeiro ensinamento, hoje, ou amanhã mesmo, quando você for orar, por aquilo que você vem pedindo há algum tempo, ore: Senhor, eu quero isso, mas reconheço que o Senhor é soberano, o Senhor é Pai, é sábio. Seja feita a tua vontade. Precisamos entender que pedir revela o nosso coração, mas aceitar a resposta é sinal de maturidade. Jesus podia sair correndo: vou vazar, a galera está dormindo aí mesmo, né? Deixa a cruz para eles, já estão dormindo aqui, né? Vou vazar. Poderia ter vazado, fugido, saído de banda, né? E largar os discípulos, estão dormindo mesmo, deixa eles ir. Segundo aprendizado que podemos ter com esse texto:
O não de Deus vem acompanhado de um sim maior. Amém. O não de Deus, ele vem acompanhado de um sim maior. Olha lá, versículo 39. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Que nós podemos entender que Deus disse não a Jesus, pois o cálice não passou. Mas ele disse sim a algo maior, a salvação da humanidade, Aleluia. a ressurreição e a glória eterna. Aleluia. Amém, Jesus. O não na sexta-feira foi o sim no domingo eterno. Amém. Vamos pensar. Sexta-feira tomou um não. No domingo foi para a glória. Aqui nós podemos aprender que de repente o não vai nos limitar de algo pequeno. O sim, ele vai vir depois que a gente tiver mais maturidade, que a gente tiver com mais experiência, com mais intimidade. Quantas pessoas com o término do relacionamento fica preso ali naquele momento e depois, com o passar dos anos, vê lá o ex-companheiro totalmente diferente, pensa, me livrei de uma angústia. Mas lá no momento estava pensando que deveria ter o sim. O não foi salvador. Naquele momento, o não foi salvador. A criança, ela aprende muito com o não. Quando a gente fala sim para tudo, fica uma criança sem limite. Fica uma criança exigente, birrenta. Uma criança que não para. Uma criança que faz os pais passar vergonha no mercado, nas festas, nos locais. Porque ela não é freada. O não de Deus é um sim para a eternidade. Amém. O não na sexta-feira foi o sim no domingo de ressurreição. Glória. Já parou para pensar? O não de Deus é o sim no momento oportuno. Agora vamos aplicar isso na nossa vida. Quando a cura não veio no momento que a gente queria, Deus disse não, de repente com a determinada enfermidade que nós temos. Mas o sim vai vir com a cura eterna. O sim vai vir com a glória. Amém. Nós pensamos de maneira terrena, de repente, fulano está enfermo, vai morrer. Não, ele vai para a glória. Aleluia. Nós somos pretensiosos conosco mesmo. A gente quer o agora, somente agora, e esquece que a glória vindoura ela é melhor do que tudo. Amém. De repente pode parecer loucura imaginar isso. Você está torcendo por quem está enfermo morrer? Não estou torcendo para isso. Estou torcendo para que nós possamos entender quando vem o sim de Deus. Ele é melhor do que o não, mas vem num outro momento. É que o não, nós tomamos o não apenas como negativa. O não, ele não só é negativo. Quando nós temos maturidade, ele não é negativo. Ele é um momento de crescimento. O não para o emprego que a gente tanto almejava, e de repente hoje nós estamos numa situação melhor. Se eu tivesse naquele local que eu tomei o não, eu poderia estar acomodado, poderia estar sendo subutilizado. De repente estava até adoecido lá, ou fazendo coisa errada. Quando aquela reconciliação não ocorreu, hoje você tem a oportunidade de estar melhor. Estava preso naquele círculo vicioso de assédio e
estava achando que estava tudo bem. Porque não estava contente com o não de Deus. Então nós precisamos entender que o não é derrota, mas sim uma nova estratégia, uma nova calibragem de rota. Agora está na moda falar isso, né? Vamos recalibrar a rota. Né? Se não deu certo e por aqui, vamos recalibrar a rota. É o não. Vamos mudar. É o não. Então pegue uma situação passada que você sentiu que não foi atendido por Deus, que o Senhor negou algo. Olhe para trás e enxergue como um momento que foi propício para hoje você estar melhor. Jesus melhorou muito mais depois do não. Jesus melhorou muito mais. Lembre-se que o não na terra é um sim no céu. Amém. O não na terra é um sim Aleluia. no céu. Fique claro isso na sua mente, que o não para as coisas terrenas é um sim para as coisas do céu. Amém. Aí vai depender do que você mais quer. Você quer as coisas terrenas ou as coisas do céu? Ou as coisas do alto? Muitos de nós ainda querem as coisas terrenas. Queremos as coisas da terra, queremos o agora. Quero o emprego novo agora, eu quero o relacionamento agora, eu quero aquele bem agora, eu quero aquela coisa agora, eu quero a realização daquele sonho agora. E tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Terceiro ensinamento que nós podemos aprender: o todavia ou contudo, dependendo da sua tradução, é a chave para a paz. Amém. Não é a resposta. O contudo ou todavia é a chave para a paz e não a resposta daquilo que nós pedimos. Olha lá, versículo 42: retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, mas faça-se a tua vontade. Aleluia. O versículo 39 fala: contudo, todavia, faça a tua vontade. E aqui está o segredo. Jesus não encontrou paz porque o cálice foi tirado. Ele encontrou paz porque foi feita a vontade de Deus. Amém. Muitas vezes não temos paz porque a nossa vontade não é realizada naquele momento. E aqui nós aprendemos que Jesus encontrou paz porque a vontade dele foi alinhada com a vontade do Pai. Precisamos entender qual que é a vontade do Pai para a nossa vida, para termos paz. Senão nós vamos ficar igual doido, correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que são terrenas, são passageiras, são vãs, correndo atrás de pessoas, correndo atrás de sentimentos, desejos, emoções que vão passar, correndo atrás de coisas que a terra vai consumir. Quando nós contentamos e dizemos: seja feita a tua vontade, em tudo, nós somos realizados mais rapidamente pelas coisas do alto. Quer ver um exemplo prático? Esses dias eu fui lanchar num determinado local, estava eu e mais um casal. Aí eu pedi um prato X com um suco Y. A menina trouxe o prato Y com um suco X invertido, né? E do casal trouxe certo. Aí ela viu que trouxe invertido, eu falei: não, fique em paz.
metade, a outra metade não aceitou. E esse casal de colegas já se alterou, já estragou o lanche deles. Aí a moça que atendeu, Diogo, você está relax? Não, vai na bis. Eu vou comer isso. Eu vou comer isso, vou tomar suco. Está tudo bem. Parece bobo. Seja feita a tua vontade, garçom. Seja feita a vontade do cozinheiro. Me dá isso aí, eu vou comer isso aí. Eu estou com fome. Eu quero comer e ir embora. Se lá a gente fosse fazer barraco na hora da comida, ia demorar. Porque a gente tem que fazer de novo. Né? Ia ter que fazer de novo. Quem que ia perder? Quem que ia perder mais? Eu ou quem fez? Ou quem está servindo? Era eu. Esse é o exemplo. Nós fazemos isso toda hora, todo dia. Em vários momentos. É no trânsito. De repente a preferencial é sua, mas o outro está distraído. Se você entrar, vai ocorrer um acidente. Quem que vai ser lesado? Os dois. Pode até ser que o outro pague pelo seu prejuízo, mas no mínimo você vai ter uma dor de cabeça. Vai ter um imbróglio ali de um mês, 20 dias, 15 dias, o carro parado. Quando nós exigimos que seja feita a nossa vontade, corremos o risco de frustrarmos muito mais do que quando nós aceitamos a outra vontade. Quantas vezes nós tentamos mudar o nosso relacionamento, tentando mudar o outro, ao invés de mudarmos a nós mesmos? Relacionamento com o cônjuge, relacionamento com o filho, relacionamento com o colega de serviço, relacionamento com o superior, com o subordinado, com quem está na mesma hierarquia. Quantas vezes tentamos mudar o outro, porque deve ser feita a nossa vontade? Quando nós aceitamos, nós vivemos em paz. Jesus aceitou a vontade do Pai cá entre nós. Ele, como filho de Deus, totalmente santo, não tinha direito de exigir pelo menos isso. Mas qual era o projeto? A cruz. De repente até tinha o direito, mas o projeto era a cruz. De repente você tem até o direito de exigir alguma coisa de alguém, ou exigir algo na sua circunstância de vida, mas o projeto é a cruz. Contudo, seja feita a tua vontade. Quando nós aceitamos as coisas, elas ficam bem mais leves. Quando nós exigimos, as coisas ficam um pouco mais pesadas, difícil de ajustar. Demanda mais energia, tempo, força para se ajustar. Quando a gente é exigente. Quando a gente é exigente, as coisas ficam mais difíceis de ficarem ajustadas. Isso é com tudo. Pensa nos seus exemplos do dia a dia. É com tudo. Né? De repente lá na lanchonete, a exigência do cardápio X. No seu dia a dia, a exigência lá onde você trabalha, na escola. Eu exijo que o professor ensine da seguinte maneira. Eu exijo sentar nesse lugar. Eu exijo isso, eu exijo aquilo. A exigência atrapalha o nosso momento de paz. Lembre-se disso. Quanto mais exigente você for, mais difícil vai ser de te atender. Jesus encontrou paz porque ele se alinhou à vontade do Pai, mesmo sem entender o porquê. Por quê?
Qual que é o aprendizado que podemos tirar? A paz não vem quando Deus muda a situação. A paz vem quando o nosso coração entende a vontade de Deus naquela situação. Aleluia. Não é mudança de situação. Não é mudar meu emprego. Não é mudar o meu cônjuge. Não é mudar o meu filho. É eu entender a vontade de Deus naquele processo. É eu entender a vontade de Deus naquele processo. Vamos para um exemplo prático. Imagina uma pessoa, uma mãe, ou alguém que cuida de alguém enfermo durante muito tempo. A gente fica amargurado perguntando por que aquela enfermidade persiste em estar na nossa vida. Por que Deus não curou? Por que aquela pessoa não foi curada? Por quê? Ou tem outra opção. Nós podemos estar naquele momento para que se manifeste a glória de Deus. Aleluia. Uma vez eu tive a oportunidade de ir em um determinado atendimento. Teve um momento lá onde eu trabalho que a pessoa ela tinha um canal lá que ela entrava com um pedido e a gente ia na casa dessa pessoa fazer o documento, né? Lá o trabalho fazendo o documento. Ia lá fazer o documento. Chegando na casa, era um casal, um senhor acamado, já tinha 20 anos que ele estava naquela situação. E eu vi na cara daquela esposa o quanto ela estava assim desgastada, não podia sair, estava ela, e acho que era 2 enfermeiros ali ajudando, 2 enfermeiras ajudando. A casa estava toda reestruturada para aquela pessoa enferma. E conversando, ela falou que já tinha quase 20 anos, ele sofreu um derrame e estava ali acamado. Ele vegetava, só mexia o olho, se comunicava com o olho, o resto do corpo não mexia. Eu vi nos olhos daquela mulher o quanto ela estava cansada, mas momento algum ela demonstrou cansaço, insatisfação com aquilo. Ela nos atendeu tão bem, do jeito que a gente perguntava, ela respondia, ela olhava para a pessoa enferma, ele mexia com o olho, ela traduzia e atendia assim o nosso questionário que a gente fazia para dar andamento no pedido deles. E ela respondia com satisfação. Quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando, com certeza ela deve ter orado muito para que aquilo ali mudasse. Mas a alegria dela em estar atendendo era diferente. Seja feita a tua vontade. Tenho certeza que é muito mais fácil desistir, sair correndo, larga lá. Quando a gente exige a nossa vontade, a gente é desse jeito. Larga tudo e sai correndo. Mas quando todavia faz parte, aí é diferente. Uma aplicação prática. Pare de condicionar a sua vida, a nossa vida, a nossa paz, a resposta satisfatória daquilo que nós viemos ou vamos demandar. A sua paz, a nossa paz, precisa estar em Deus e não nas circunstâncias. Amém. A nossa paz precisa estar em Deus e não nas circunstâncias. Amém. Todavia, seja feita a tua vontade. O exercício para essa semana, se a gente pudesse deixar aqui um exercício, nossa oração vai ser: Senhor, eu gosto disso, quero isso, mas
seja feita a tua vontade. Eu confio em ti, na condução desse processo, na realização desse pedido, no alcance de conquistar aquilo. Perceba como é simples aliviar o peso do nosso coração. Quando nós aceitamos, fica tudo mais leve. Fica tudo mais leve quando a gente aceita. Quando a gente exige, nós ficamos ranzinzas. Sexta-feira eu passei por uma experiência bem emblemática, vou usar esse termo. Uma senhora foi lá exigindo uma determinada tarefa num local. E eu não sei porquê, eu imagino, precisava fazer um teste para definir se a hipótese está certa. Ela foi alocada para fazer uma outra tarefa numa localidade bem diferente do qual ela imaginava. Ela chegou lá enfurecida, né? Totalmente enfurecida. Chegou reclamando, brigando, né? E por coincidência, na hora que ela chegou, tinha 3 colegas no setor conversando de maquiagem. E ela chegou falando, blá, 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 e as 3 colegas não viram. Eu falei, por favor, aí, licença, vou te atender. Ela sentou do meu lado reclamando, papai, e as colegas do lado falando da maquiagem A, B, C. E eu olhei assim, eu falei, cara, a galera não vai desconfiar. E a mulher, blá, 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 que ninguém trabalha, a gente liga, ninguém atende. Eu falei, Jesus, não deixa o telefone tocar. Se o telefone tocar, que alguém atenda. Ainda bem que não tocou, a minha oração foi atendida. O telefone não tocou, mas a mulher pedindo e falando alto, e as colegas não escutaram que ela estava brigando, continuaram falando da maquiagem. Aí ela falou, e parece que ninguém trabalha. Eu falei, não parece, estamos trabalhando. É que cada um tem um produto diferente. O seu produto eu vou resolver, vou tentar te entregar. As colegas, elas entregam um outro produto, que não é um ateliê da Mary Kay, mas elas entregam um outro produto. Aí as colegas acalmaram, pararam a conversa aleatória e a senhora continuou reclamando. Ela reclamava com razão. O problema era a exigência dela. Esperei ela falar, ela falou uns 15 minutos com raiva, porque só quer. Eu falei, eu posso te atender, eu preciso que a senhora me escute. Ela falou, vou te escutar. Na hora que eu comecei, ela começou de novo. Ela não deixou eu terminar a primeira frase. De tentar mostrar para ela como funciona o processo, para ela tentar entender. Aí ela, insatisfeita, reclamou. Eu levei ela num outro setor para tentar amenizar. Ela chegou lá, continuou reclamando. Falei, não, o problema é nosso, não é da colega. Eu falei, vamos voltar para o nosso setor. Desculpa ter trazido esse problema para você. Voltei com ela e ela continuou no corredor reclamando. E todo mundo olhando. Né? Eu falei, vamos senhora, ali, por favor. Deixa eu passar vergonha dentro da sala, quietinho lá, ninguém vai ver, não precisa ser no corredor. Sentei ela na sala, a colega trouxe água para ela, mesmo assim ela ficou insatisfeita. Continuou reclamando. Aí eu ofereci para ela uma oportunidade, que ela ia trabalhar menos, presta atenção, o que ela ia fazer, ela ia ganhar 2 vezes, por exemplo. O que ela estava reclamando, ela ia ganhar 2 vezes. Eu estava oferecendo a oportunidade que ela ia ganhar 4 vezes. Trabalhar menos, ganhar 4 vezes. Ela ia fazer menos esforço e ganhar mais que o dobro. Ela não entendeu. Ela continuou reclamando. Ela não entendeu. Né? Aí a colega tentou argumentar. Eu falei, não, colega, calma, deixa ela. Vou explicar de novo para ela. Você vai fazer menos e ganhar mais. Detalhei a tarefa. Ela não entendeu. Ela continuou reclamando, brigando. Por fim, ela começou a brigar por aquilo que ela estava descontente. Eu estava oferecendo algo melhor. Ela começou a brigar por aquilo que ela estava descontente. Ela saiu com aquilo que ela estava descontente. Ela deixou de levar algo melhor por causa da exigência. Aí eu falei para a colega, eu estava escrevendo isso. Você está vendo? Que quando a gente chega com fúria,
exigindo, nós perdemos a oportunidade até de entender que nós vamos ganhar. Você consegue, eu falei para a colega, você consegue entender? Ela, nossa, Diogo, como que ela falou? Que revelador. Falei, mas é. Ela chegou brigando porque não queria, ela saiu brigando por aquilo que ela não queria e deixou de ganhar. Deixou de ganhar. Eu não vou usar o termo perdeu, porque perder quando não tem nada, ela não tinha nada. Ela ia ganhar X, podia ganhar 3, 4X. Muitas vezes somos assim. Nós deixamos de ganhar porque estamos exigindo, levamos as coisas com peso. Com peso, é tudo com peso, o dia a dia com peso. A gente acorda, sai pesado para ir para o serviço, reclamando do trânsito. Está certo que o trânsito não é bom, mas está reclamando do trânsito, aí está reclamando do serviço, aí está reclamando do colega, aí reclama da casa que deixou, reclama do serviço que vai, na hora que recebe salário, reclama do salário, reclama das contas, reclama do governo, reclama de tudo. Nós ficamos exigindo. Perdemos a chance de enxergar o que nós vamos ganhar. Na maioria das vezes é isso que ocorre. Eu estou até agora com o rosto daquela senhora, brigando por uma coisa que ela não queria. Não conseguiu nem escutar. E olha que lá não tem café para todo mundo, eu ofereci até café. Eu falei, a senhora quer que eu pegue um café, uma água? Não, não quero. Eu falei, eu só posso pedir desculpa para a senhora e tentar explicar o que ocorreu. Ela não deixou nem explicar o que ocorreu. Eu queria só brincar. Aí eu falei, que hora que a senhora ligou? Ela, toda hora eu ligo aqui. No meu serviço eu paro e ligo aqui. Eu falei, que hora que a senhora trabalha? Ela falou o horário. É divergente do horário que a gente trabalha. Ela nem deixou eu explicar para ela. O horário que a senhora está ligando, nós não estamos aqui. Ela não entendeu. Muitas vezes somos assim. Deus está querendo nos dar algo melhor e nós estamos lá. Eu quero esse emprego. Eu quero esse carro. E o Senhor, calma. Vou te dar algo melhor. Mas você exigindo. Está exigindo. Está brigando. Igual criança birrenta, brigando pelo chocolate. Antes de levar a Valentina para a escola, eu passo no mercado. Eu escolhi o chocolate por causa disso. Todo dia a gente vai lá comprar um lanche. Eu falo, você escolhe um, eu escolho o outro. Eu escolho para ela o café da manhã. É sempre uma fruta, um cereal, algo leve. Na onde que a mão dela vai no lanche? No chocolate. Se eu deixar, ela vai comer só o chocolate. Vai fazer bem para ela? Você vai levar uma fruta. Hoje é uma bolacha, uma fruta. Amanhã é o chocolate? Amanhã é o chocolate. Hoje não. Aí no outro dia vai o chocolate. Aí depois de amanhã, uma fruta, um cereal. Uma barra, alguma coisa, um pão integral, um sanduíche, chocolate. Depois de amanhã. No início era queda de braço. Era só o chocolate. Chocolate, esqueci o nome da bolachinha, da Balduco lá, um quadradinho assim. Era só isso. Não, você vai comer esses aqui. Que é melhor, é para você, não é para mim. É melhor para você. Mas ela não entende. Ela é pequena. O gostoso é o chocolate, a balinha. Se deixar é aquele fine, né? Se deixar o lanche vai ser fino. Com suco capo. Só doce. Na hora que faz xixi, formiga tá até em volta, né? Ou refrigerante. Se deixar é só isso.
E se a gente ficar brigando ali no corredor, talvez para não passar vergonha, a gente até atende. Mas quem que vai sair perdendo? É eu ou ela? Vai ser ela. O pai, ele sempre quer o melhor. Amém. Se Deus não tivesse, se passasse o cálice, nem eu nem você talvez não estaríamos aqui. Para concluir, se Deus tivesse dito sim ao pedido de Jesus lá no Getsemane, se o cálice tivesse passado, no domingo não haveria crucificação. Se não houvesse crucificação, não haveria perdão dos pecados. A galera estava até hoje fazendo sacrifício. Se não houvesse perdão dos pecados, não haveria ressurreição. E a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição, a fé é vã. Então, o não de Deus foi o sim mais profundo que nós escutamos. Amém. O não de Deus naquele momento foi o sim mais fenomenal, efêmero que ocorreu no mundo. Até hoje. Essa pessoa que foi atendida, eu duvido que ela passou o final de semana. Deve estar até agora reunido. Se tivesse parado e escutado, eu tenho certeza que ia falar sextou. Ganhei na sexta. Mas não entendeu. Não entendeu. Então não sextou não. Para ela não sextou. Porque ela não entendeu. Não entendeu. Deus não negou apenas por negar o pedido do filho. Foi para salvar. Foi para amar muito mais. Amém. Enquanto o não foi limitador, o sim levou todos para a eternidade. Amém, Jesus. É não porque o Senhor não nos ama. É sim porque o Senhor nos ama muito mais do que imaginamos, do que almejamos, do que conseguimos entender. Por isso que o não foi dito. Para concluir, Jesus, aqui nós vemos que depois que ele parou de orar, houve silêncio. Ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Ele falou: vamos embora, está vindo outra etapa. O cálice não foi tirado para ele. De repente, a enfermidade que te assola ainda não foi curada. A porta que você espera ainda não foi aberta. Todavia, seja feita a vontade do Pai. Todavia, seja feita a tua vontade. Nós temos 3 caminhos: ficar bravo, esbravejar, viver com amargura, desistir de orar, viver sem esperança, ou dizer: todavia, seja feita a tua vontade. Viver em paz, passar com leveza pela tempestade e domingo estar na glória. Aleluia. Entender? Amém. Eu posso ficar bravo com Deus, viver a vida inteira em amargura, reclamando, desistir de orar. Não vou mais orar, já que não vai ser atendido, para que eu vou orar?
Ficar sem orar é viver sem esperança. Já ficou do lado de uma pessoa sem esperança? É pior do que o depressivo. O depressivo geralmente reclama. O sem esperança, ele está apático. Ou dizer, todavia, seja feita tua vontade. Viver em paz e passar pela tempestade com tranquilidade. Amém. Nós temos essa opção. Todavia, seja feita a tua vontade, porque o não, ele é temporário. Amém. Durou só 2 dias. Amém. Sexta, sábado, domingo, já está beleza. Aquela pessoa que eu atendi, a insatisfação dela poderia cessar na hora que ela me escutasse. Não cessou. Só vai cessar quando acabar o processo. É só quando acabar o processo. Só quando, para ela vai cessar quando acabar o processo. E vai demorar, no mínimo, mais uns 30 dias, 30 a 35 dias. Poderia se encerrar naquela hora, se ela escutasse. Vai prolongar mais um pouquinho. Por causa da exigência. Por causa da exigência. Ainda vai, como minha mãe fala, ainda vai pelejar um pouco mais. Por causa da exigência. Quero te convidar a ficar de pé. Hoje é domingo. Aleluia. Já passamos da metade do ano. Daqui a pouquinho já vem os festejos de Natal, Ano Novo, e assim vai. Vira ano, vai ano. Tem gente que continua do mesmo jeito. Esquece do todavia. Continuamos exigindo. Continuamos querendo. Só pedindo. Esquecemos de que vai ser feita a vontade do Pai. Se aceitarmos, desfrutamos da vontade. Se exigirmos, nós vamos de encontro com a vontade. Até entender, o processo ele vai passar. Podemos passar por ele com leveza. Podemos passar a tempestade com Jesus no barco tranquilo, ou podemos refutar na tempestade, sofrer um pouco mais. Baixa a cabeça. Pai, te damos graças a Deus. Senhor, talvez nós hoje queiramos exigir alguma coisa. Talvez nós estejamos suplicando, clamando, queremos que o cálice não esteja nem aqui, que ele se passe. Mas hoje nós entendemos que todavia deve ter se fazer a tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade, Pai. Que o Seu não venha por esses dias nos mostrar que seja feita a tua vontade. Pois só a tua graça nos basta. A tua vontade é melhor que a nossa vontade. Sim, Pai. Talvez nós não entendemos o não ainda. Mas possamos viver, Senhor, em plenitude com a tua vontade, Pai. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos, declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Emanuel, nosso Elohim, nosso El Shaddai, nosso Baluarte, quem luta as nossas guerras, quem peleja as nossas guerras, Deus, quem vai na frente das nossas batalhas, Senhor. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um, cada família que está aqui agora, quem está assistindo agora, Pai. Que nós possamos te louvar, te agradecer e te adorar a todo momento. Que possamos, Senhor, ser contentes com a tua vontade. Todavia, seja feita a tua vontade na nossa vida, Pai. Talvez hoje estejamos exigindo, Senhor, um emprego diferente. Estejamos exigindo uma moradia diferente. Estejamos exigindo um veículo diferente, algo diferente, um relacionamento diferente, Pai. Mas, todavia,
todavia, seja feita a tua vontade. Se possível, afasta, Pai, mas todavia seja feito a tua vontade na nossa vida. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada família aqui representada. Obrigado, Pai. Nós te louvamos. Declaramos que só o Senhor é o nosso Deus. Você possa levantar a mão do seu irmão, dizer a ele que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o teu rosto sobre ti. Que nessa semana você venha realizar todos os seus sonhos. Todavia, seja feita a vontade do Pai. Vai em paz, tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Aleluia.